51. 52. 51? Aí eu já me perdi. 50 foi o terceiro lugar, na verdade. É que a gente ia gravar, é verdade, 51. Não é 50. A gente vai encerrar a Copa com 50? A gente vai fazer o terceiro lugar e a final. Não, esse é o 51. 52, esse foi, enfim. Copa Rio. A gente vai soltar aí, ele vai ver lá no... Eu vejo, mas é o 51, sim. A gente vai falar brevemente pelo terceiro lugar, né? É porque foi um jogo que eu esperava um pouco mais... Assim, eu esperava um pouco mais do Marrocos e um pouco menos da Croácia. Achava que a Croácia ia jogar meio no automático, ela já conseguiu o terceiro lugar em 98, foi vice-copa passada, e geralmente times que já tiveram um retrospecto melhor, eles não jogam o terceiro lugar pra valer, né? Mas a Croácia jogou pra cima, quis pegar o terceiro lugar. O problema grande do Marrocos é que ele chegou retalhado nessa disputa. Fez as 5 substituições durante o jogo, isso também não resolveu, o time tava cansado. A zaga totalmente mudada, com o volante improvisado. Sim. Né? Então, sem a zaga titular completa. E a Croácia, tecnicamente, é um time melhor que o Marrocos, né? Tem o Modric, né? Sim, o Modric... A gente até comentou, né, depois do terceiro lugar, que... Vamos dar um spoiler, vai estar na tua seleção da Copa, o Modric? Vai? Com certeza. Mas assim, o Modric não é um Messi, não é um Cristiano Ronaldo, mas ele é um cara que é um privilégio também ter visto ele jogar, porque ele joga muito bem, ele é um craque, e ele se despedir, pelo menos com o terceiro lugar, é justo. Na Croácia tem suas limitações também, é um país que gosta de futebol, mas tem uma população mais restrita. Pô, se a gente para pensar de 98 para cá, que é quando o país surge como nação, ele jogou todas as Copas. Então, e um primeiro tempo muito bom, né? Sim, um primeiro tempo interessante, um gol de... Croácia fazendo um gol no começo, né? Foi de peixinho da Croácia, né? Com o Gvardiol. Muito bom, o Zorro, né? Ele com a máscara ali. E logo depois o Marrocos empata também, né? Isso. E o 2-1 sai no primeiro tempo também. Sim, todos os gols saem no primeiro tempo. O segundo, que a gente pensa que vai ser um jogo mais... Aberto, franco. Mas o que tu mesmo falaste, né? A questão física pesou muito para o Marrocos, que em outros jogos, como contra a Espanha, como Portugal, até o final conseguia ainda encaixar uma jogada ali para tentar evitar a prorrogação, não tinha mais fôlego nesse terceiro lugar. Então, foi um time aguerrido, foi a surpresa dessa Copa, né? Toda a Copa a gente tem uma surpresa, foi o Marrocos, mas acabou que é uma competição de tiro curto e que você sacrifica muita coisa e chegou nesse terceiro lugar já retalhado e sem condições de bater de frente com a Croácia, que tinha o Modric, o maestro ali do meio de campo e que taticamente era uma seleção superior. Mas fez história também, né? Fez, então, assim, o Marrocos eu acho que surpreendeu muita gente, mas foi um time que chegou e fez história e demonstrou que sim, precisa dos seus grandes jogadores para ter o jogo, para jogar melhor. Sim. Porque o técnico passado a gente já tinha comentado que a gente tinha destrinchado essa história sobre o técnico do Marrocos que classificou a seleção para a Copa do Mundo. Ele não levava os principais jogadores. E aí teve uma discussão e acabaram chamando outro técnico para fazer. Ele tá só 5 meses, né, no cargo, se eu não me engano. Então, e ele fez história hoje na Copa do Mundo. Uma coisa que eu gosto muito de destacar é que nas entrevistas eles falavam que a pessoa tem que saber traduzir a língua deles, porque ele não ia falar em inglês ou espanhol, os jogadores. O cara fala, o goleiro, ele fala... Bono. O Bono, ele fala 3 línguas, além do árabe. Inglês ele fala inglês, espanhol e italiano, eu acho. E aí, não, francês, né, que Marrocos é francês. E aí a galera puta porque ele falou árabe e falou, cara, vocês que tem que traduzir, tá correto, ele tem que falar e tá dando a coletiva pensando na nação dele. Agora imagina, né? Imagina se um jogador dá uma entrevista só em inglês, como o brasileiro fica, não, pô, fala em português e tem que ter o tradutor ali, pronto, entendeu? E vai ser uma seleção de destaque e vai ser bastante lembrada, por mais que pelo resultado, claro, mas não só pelo resultado, mas também para mostrar que o futebol, ele não é só... A gente acha que o futebol bonito é só o futebol que é sempre muito ofensivo, e o futebol objetivo a gente questiona muito, né? Sim. Mas só que Marrocos se defendia muito bem, mas jogava também, né? E não é um time que se defendeu, tipo, uma crítica que eu deixo pro Abel Ferreira. Só falei do Abel Ferreira pra ver se o Rodolfo ia se manifestar ali, mas... Ele tá feliz, ganhou o brasileiro. Mas agora parece que a CBF veio com tudo pra cima do Abel Ferreira. Bora ver, né? Já falamos de Ancelotti, Abel Ferreira, o Dorival já falou no Sport TV que ele é contra. Se não for o Guardiola, não é pra ser um técnico estrangeiro. E aí a gente vai cair naquele puritanismo, né, de técnico brasileiro. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo nas próximas semanas falando sobre o técnico da seleção brasileira. Com certeza, porque agora que terminou a Copa, as engrenagenzinhas vão se mexer pra tentar anunciar alguma coisa, né? Até porque já tem o rumor do Ancelotti que só viria no final do contrato dele com o Real Madrid, ou seja, teria que esperar até julho. E aí tem 4 datas FIFA, mas também data FIFA agora... O Pellegrini já falou que... Não é Pellegrini, não. É o dono do Real Madrid, Pô, esqueci o nome dele. Florentino Pérez. Já falou que Ancelotti não sai. Não vai liberar Ancelotti pra seleção nenhuma. Então teria que pagar multa, né? Rescisória, coisa assim. Mas enfim,
Eu acho que vai rodar muita água e vai acabar um nome, tipo, ruim. Que a CBF Eu já é falei assim. quem vai ser. É o Zago. Bora ver, né? Olha, não duvido muito Isso que é o não. Ele problema. é gaúcho. Eu fico triste porque tu fala um negócio desse e eu ia... Não, pode ser que aconteça. Ele é um técnico gaúcho, novo, né? Trabalhou pouco no Brasil, logo foi pra trabalhar no exterior. Se não me engano, já tá para o Emirados Árabes trabalhando. Ele tá fazendo o pé de meia dele, né? E tem o Odair Helman que tá no Santos também. O Daí Ramos, acho que como ele assumiu o Santos agora é difícil. Pra seleção brasileira, os caras largam até se for o Remo, eu não porque acharia, é um time grande, eu né? não acharia um nome ruim o Daí Helman pra Não, seleção. eu não acharia nome ruim, eu acharia nome péssimo. Não, eu não acho ele um péssimo trabalho assim. Mas se for Então, pra vou trazer... mudar a palavra, não vou botar péssimo, vou falar ridículo. Tá, melhorou Paulo muito. Souza, treinador de seleção. Paulo Souza, treinador de seleção. E a gente viu o bom trabalho que ele deixou na Polônia. Exatamente. Excelente. E no Flamengo. Exato. Mas o segredo pra gente ganhar a Copa, então, é quando tiver chegando na Copa, a gente demite o Paulo Souza e contrata o Dorival. E aí esse é o segredo. Aí a gente vai ser campeão 2026, eu acho que tem futuro. E agora eu queria falar da maior Copa, da maior final de todos os tempos da Copa do Mundo. Sim. E Das se que eu vi, sim. Não, é a maior de todos os tempos porque, assim, fiz uma pesquisa breve e vi alguns comentaristas como o Mauro Betti, que é o velho, e pra ele também foi a maior Copa, ele destrinchou ano por ano. Juca Kfouri também falou que foi a maior final que ele já viu. Então, o ano por ano, destrinchando ano por ano, a gente teve a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. E eu vou te falar que se eu fizesse um exercício aqui, de tentar pensar que mais emocionante seria uma final diferente dessa. O que seria uma final maior que essa? Eu diria que só duas possibilidades. Eu acho que não tem possibilidade. Não, eu acho que, assim, não tem como analisar como seria o jogo. Mas pelo impacto, o Brasil e a Argentina na final seria maior. Não, eu tava falando de jogo, não de seleção que tá na final. Pra um jogo de futebol ser maior que esse que a gente viu. Maior que esse só Santos e Flamengo na Vila Belmiro com 3 gols no Ronaldinho Gaúcho. 5-4, jogaço. Esse realmente tá no top 5 jogos que eu já vi. E assim, já é difícil alguém fazer um hat-trick na Copa do Mundo. Fazer um hat-trick na final. Fazer um hat-trick na final e perder é impressionante. Só o Fluminense contra a LDU, naquele jogo de volta da Thiago Libertadores. Neves, né? Exatamente. Mas assim, de fato... Pro enredo, você que é roteirista também, Sim. pro enredo de final de livro de Copa do Mundo, eu acho que essa era a final escrita e descrita pra ser usada em quase 100% dos livros, se fossem pra documentar. Porque quando a gente vê, sempre sai aqueles documentários, depois os caras fazem, por exemplo, as duas seleções iam ter uma narrativa interessante para serem campeãs. Porque tu tem a Argentina vindo de uma sequência de vitórias gigantesca, né? Ela podia bater a Itália, né? Que, se eu não me engano, 38 jogos, a Argentina chegou com 36 jogos. Mas perdeu logo no primeiro jogo. Perde para a Arábia Saudita e vira terra arrasada, né? Porque a gente sacaneia a imprensa brasileira, mas a imprensa argentina também é corneteira, que, meu Deus do céu, era o fim do mundo. E a Argentina, como é que pode perder desse jeito? E a gente contestou todo o trabalho do Scaloni. Já tinha vilão se caso a Argentina perdesse. Sim, e aí você vai construindo essa narrativa, a Argentina vai melhorando gradualmente, né? E a gente faz aquela brincadeira do deixou chegar, já era. A Argentina é desses times. A Argentina, quando ela chega, ela tem um poderio impressionante. Em 2014 ela chegou mais aos trancos e barrancos até do que essa, e deu trabalho até o final. Foi um golzinho na prorrogação do Mário Götze que deu o título à Alemanha. E do lado da França, você tem duas narrativas impressionantes para caso o título viesse, que é uma seleção toda retalhada por lesão, 7, 8 lesões, a briga com Benzema, sabe? A briga com Benzema, que é um negócio... Assim, o Benzema, cara, ele deve ser aquele cara insuportável no vestiário. Deve dar pedala em todo mundo, o cara ele pega e mete a mão ali, não sei o quê. Porque, cara, ninguém sai em defesa do Benzema. O cara que é melhor do mundo, eleito melhor do mundo, foi opção do técnico. E pelo que se sabe, do vestiário, de não colocar ele. Você não usou o melhor jogador do mundo na sua seleção, tendo a opção de E usar. ele tava apto desde a semifinal fisicamente pra jogar. Exato. Então, tipo assim, foi uma pressão da imprensa que se descobriu que poderiam chamar ele, e ele se sentiu insultado por isso, de nem cogitarem que ele não quis. Ele não quis ir. Então, a narrativa ali era muito grande pra qualquer um dos lados. E o jogo também se construiu com uma grande porque final. o jogo começou com a Argentina dominando basicamente o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo é da Argentina. O jogo Só na também. Argentina, a França se sentiu engolida. E o Scaloni, mais uma vez, pra mim, que vai estar na minha seleção de técnico da Copa, é o Scaloni, muda a forma de jogar e surpreende. Porque todo mundo esperava ele com 3 zagueiros pra ver se segurava o Mbappé. E ele fez uma coisa que pra mim eu admiro muito no futebol, que é fazer o seguinte.
não é botar marcador no jogador especial do adversário. Só tem um jeito dele não fazer as jogadas dele. Eu ficar com a bola. Se eu ficar com a bola, ele não vai ter a bola. E tem a outro Argentina fator fez que a gente basicamente comentou. isso. A gente comentou aqui que a Argentina procurou anular muito mais o Griezmann, Exatamente, que também. é o cara que criava as jogadas, do que o Mbappé. Porque também, quando eu não tô com a bola não pode chegar no Mbappé. É. Se chegou no pé dele, vai ficar no marcador. A bola não tem que chegar no pé dele. Então Como- o Griezmann passou a ser a figura a ser marcada pela Argentina. Inclusive, um dos melhores jogadores da Argentina no jogo foi o McAllister, que basicamente teve essa função, né? Porque o Griezmann faz aquela meia direita central, né? E o McAllister estava ali nessa função. Ele não estava literalmente marcando o Griezmann, mas ele marcava o espaço, ou seja, o Griezmann não tem um espaço para produzir. Sim. Né? E assim, uma coisa que a Argentina fez que quebrou o sistema da França foi que todo mundo esperava o Di Maria jogando pela direita, como jogou quando estava na Copa do Mundo. Sim. Nessa Copa do Mundo, quando jogou como titular, né? Sempre pela direita. E ele faz uma quebra de marcação justamente com o Di Maria. Porque tem uma coisa que o Messi faz muito bem, é um negócio que a gente chama de anzol. Ele encosta no Upamecano, que é o terceiro homem daqui da zaga, né? O Upamecano, teoricamente, pensa, eu tô marcando o Messi. E aí o Messi sai para receber a bola no meio, o Upamecano vem junto, abre a marcação e todo mundo que tá do lado direito do Upamecano vai fechando para fechar a formação correta para não deixar nada aberto. Sim. Nessa que o Messi pega a bola, ele abre o Di Maria que tá sozinho na direita. Então, o que aconteceu no gol foi o seguinte: foi o Dembélé, que é um jogador de ataque, ter que voltar para marcar o Di Maria, porque justamente o Messi fez essa ação de anzol. E essa posição do Di Maria forçou o Dembélé a ter uma postura mais defensiva e ele acaba cometendo Porque pênalti, ele é um né? atacante que tecnicamente ele não é um marcador. Sim. Então pra ele é muito mais difícil e pro Di Maria é muito mais fácil atacar um cara que não sabe defender. Sim. Então o primeiro gol teve, tipo assim, tu acredita que não foi pênalti. Mas da feita que o Di Maria passa na frente e ele tropeça na perna do Dembélé e a perna dele trança, bate nele e cai, ele não pode dizer que o culpa foi dele e tropeça na perna dele. Sim. E o juiz nem olhou o VAR, né? Não, Foi nem um olhou o pênalti que ele VAR. marcou E se direto. outra, se o VAR tivesse questionado, então como existe o toque do zagueiro na perna do Di Maria pro Di Maria tropeçar na própria perna dele, o VAR nem questionou, é como eu te falei antes. Esse tipo de falta, pênalti, ele não é questionado, ele é marcado, sempre foi marcado, nunca deixou de ser marcado. E é um desequilíbrio no jogo, porque justamente estava falando, a gente tava pressionando, só que ela não estava conseguindo furar, conseguir fazer o gol. O Lloris teve uma boa partida, inclusive, eu queria destacar aqui. E aí, quando vem o pênalti, ele desbalanceia, porque a gente entra em clara vantagem, a França tenta jogar mais, ela entende que ela estava sendo engolida até aquele momento, só que mesmo nos breves momentos, tem uma jogada com o Mbappé no primeiro tempo que leva um certo perigo, uma só. Só que a gente não aproveita também que a França se expõe mais e consegue... Num contra-ataque, com o fazer passe um gol. genial do Messi, quebrando a linha de marcação. E não, e a virada de jogo pra chegar a bola no Di Maria também, porque... Também foi um passe milimétrico. Milimétrico, porque chega no tempo certo e pro Di Maria colocar aquela bola, cara. E assim, eu não sei se tu teve essa impressão, mas quando a gente ainda faz o segundo gol, eu acho que esse jogo acabou. Se seguir nesse ritmo aí. Eu também, todo mundo acho que teve essa impressão. Aí só pra finalizar sobre o gol do Di Maria, além de tudo isso, na hora da finalização, o Di Maria finaliza uma bola que, como o Mesut Ozil fazia muito no Arsenal e no Real Madrid, que o goleiro fechou no chão inteiramente e ele de chapa, ele bate a bola pra baixo pra ela subir. Então na hora que ele faz isso, a bola bate no chão e sobe por cima do goleiro. Porque se ela vai reta no chão, o goleiro tinha salvado a bola, o Lohri tinha pegado a bola. Então, além disso, ainda teve a finalização, que é totalmente pensada esse tipo de finalização. O Ozil fazia muito essa jogada. Se tu for pegar um compilado de finalizações do Ozil, tu vai... Molecada gosta muito. E aí, faz 2-0, termina o primeiro tempo. Antes de terminar o primeiro tempo, o Deschamps, assim, na minha cabeça, foi um ato totalmente desesperado e que ia desestabilizar o time francês. Que ele tira Giroud e tira o Dembélé e bota o Colomani e bota o Thuram. E o Colomani, que é o jogador que tem mais número de assistência hoje no campeonato alemão ainda, jogando pelo Frankfurt. Então, assim, quando ele faz isso, eu falei, pô, acho que vai desestabilizar o time e vai perder a cabeça, já era. Eu acho que, pra mim, o Giroud não tem culpa de nada se ele não tocou na bola. Se ele não tocou na bola, porque a bola não chegou nele. Sim. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso pra botar o Thuram, que tem mais velocidade, na esquerda, e centralizar o Mbappé, que é pro Mbappé girar um pouco mais, fazer a troca tanto com o Colomani e o Mbappé poder girar no campo por ir pra onde ele quiser. Quando volta no segundo tempo, aí ele conseguiu organizar esses quatro.
O jogo ficou marcado, mas a Argentina fazendo aquele jogo de acabou, que o jogo chutes pra fora, cai. E aí, começando a cair muito, né? A Argentina começou a dominar o jogo como a Argentina sabe fazer. Cai, fazer falta, falar que sentiu. Agora a partida do Rodrigo De Paul também foi impecável, a partida do Rodrigo De Paul, da Argentina. Ele principalmente sofreu muita falta nessa parte do jogo, no segundo tempo, né? Até o Mbappé bateu depois. Mbappé, Rabiot, Camavinga, não, Tchouaméni. Então, assim, até o Hernandes também, né? Então, assim, ele sofreu muitas faltas, soube segurar o jogo ali. E o jogo tava morto até os 75, né, do segundo tempo. Que aí vem... Eu queria só confirmar, o momento que saiu o gol do Mbappé. Um minuto do gol. Pênalti, né? O pênalti. É por aí, cara. Já tinha uns... Pois é, porque eu tô com 77 na minha cabeça, mas eu não sei de fato se é 77. Eu acho que foi por aí. Já tinha 30 minutos de jogo. 80 minutos. Ou seja, faltavam 10 minutos pra acabar o jogo. Faltavam 10 minutos pra acabar o jogo. Então, assim, a França tava totalmente entregue. O jogo basicamente tinha acabado. Ninguém acreditava que poderia acontecer alguma coisa. Foi um pênalti sofrido. Como foi o primeiro pênalti da França? Foi igual ao do Di Maria. É verdade, foi o Kolo Muani, né? No Otamendi, na verdade, né? Isso. E aí, o Mbappé faz 2-1. Teoricamente, a Argentina ia recuar, mas não deu nem tempo da Argentina recuar. No minuto seguinte. Uma jogadaça ali. Assim, eu achei um golaço. O erro foi grande, foi um golaço. Mas o erro foi grande. Começa com o Messi perdendo a bola na lateral. Mas eu tava tentando lembrar se já era o Montiel ou se era o... Se era o Montiel ou se era o que tava o Molina que começou jogando. Eu não lembro assim, mas um erro de marcação absurda, porque quando a bola vem pro Mbappé... Acho que já era o Montiel. O lateral tá atrás do Mbappé. Aí quando o Mbappé volta a bola, o lateral vai embora. E larga o Mbappé. Aí o Kolo Muani, dando assistência, né? Sim. Deu assistência por cima do Romero. E o Mbappé, sem deixar a bola cair no chão, num chute muito difícil ali, um bate-pronto que é muito difícil de acertar. E ele já caindo no chão, o voleio meio quase já no chão, né? E acho que foi com a mão fraca ali, o Martinez, assim. Que ele chega a tocar na bola, mas ela passa. E aí a França empata o jogo e quase vira o jogo, né? Porque no último minuto do jogo, o Upamecano dá um chutão pra frente, a bola sobra na cara do gol pro Kolo Muani. Não, esse lance do Kolo Muani foi no final da prorrogação. Não. Aquele Foi no segundo tempo. Foi no final da prorrogação, quando já tava 3-3. Tá. Foi o último lance de perigo do jogo esse. Viajei. Porque a França, depois do gol, ela dá uma certa cozinhada do tipo, se a gente se desgastar aqui pode tomar um contra-ataque, então são mais 30 minutos de bola. Porra, reverteu ali em 10 minutos, deu uma segurada. E o segundo... A prorrogação... Não, mano, o lance que o goleiro salvou o cara da pancada lá, Foi com o pé. foi o final da prorrogação. Não, é isso que eu tô falando. É isso que ele tá falando. Aí quando vai pra prorrogação, aí os times já estão... Meio que começou do zero de novo. Mas só que a Argentina, na verdade, volta igual como ela voltou com a Holanda. Ela voltou com um gás a mais, acho que chamaram, não sei o que, não sei. Ela volta com um gás a mais. Tanto que ela tá com a bola, faz as jogadas de novo e o gol sai no segundo tempo só da prorrogação, né? No segundo tempo da prorrogação. Aí no primeiro tempo não teve chance assim nítida de gol para nenhum dos lados. No segundo tempo da prorrogação, ela volta mais ligada ainda à Argentina, como se tivesse dado um reset ou tomado um negocinho aí que o pessoal gosta de tomar, às vezes, balada de eletrônico. Acontece. E aí eles acordaram, parece, uma enfiada de bola do McAllister pro Lautaro Martínez, que foi o único momento que ele poderia fazer o gol, mas que ele perdeu o gol bastante também. Que ele poderia fazer o gol e o Lloris faz uma defesa absurda, porque ele bateu muito forte. Bola sobra pro Messi, o Messi faz o primeiro gol na prorrogação, fica 3-2. E aí foi que a França tentou de novo, né? Sim, e aí tem um lance... É o próprio Mbappé que chuta a bola? Acho que né? Que ele chuta a bola e pega no braço do... O Montiel, que pega cartão amarelo. Do Montiel. E aí, assim, pênaltis realmente mudaram a cara dessa partida, assim. E aquilo que a gente tava falando da narrativa, cara, o gol do Messi foi muito bom. Pelo menos eu vi outras narrações, não foram tanto assim, mas a narração da Globo, quando entra... Aí o Messi sai comemorando, aí fica aquele... Porque o juiz fica meio parado, aí depois ele aponta, ficou uma confusão, a gente ficou sem saber. Porque o relógio do juiz apitou, aí ele botou pro centro do campo, mas o bandeirinha levantou a bandeira. Aí veio o VAR, mas cara, foi... Era só a mão do Lautaro que tava na frente. Foi o que o famoso... A jogada foi válida pela bunda do marcador. Desenhinho lá do VAR, muito bom. E aí, cara, o pênalti...
o pênalti é no final, né? Mais pra parte final do É. segundo tempo da prorrogação. E aí a França dá um gás, que tem esse lance que O Upamecano... Não, na verdade é o o- Konaté, porque o Varane sai, né, sentindo. Sim, o Varane sai. O Varane sai Quem sai sentindo. da prorrogação acho que é o Varane e o Rabiot, né? O Rabiot sai no segundo tempo. né? Rabiot também, por causa, acho que é aquele cartão amarelo, que ele tava Isso. fazendo muita falta. E aí tem esse lance que tu comentaste mais cedo, que é essa bola, e cara, a defesa, O Dibu Martins salva ali, né, um dos heróis da final. um dos grandes lances dessa final, É. assim, que foi essa defesa do Martins, e eu acho que também cria, assim, ir pra pênalti não seria bom pra Não, Argentina. depois disso, o Lautaro ainda tem uma chance Sim. O Lautaro teve de umas três cabeça, chances. que ele vai fazer o movimento e a bola quase sai pra Ele lateral. cabeceia, parece um zagueiro. É, parece que ele tirou a bola, É. ele não tava tentando fazer o gol. E aí a gente vai pros fatídicos pênaltis, penalidades máximas. Onde, mais uma vez, o Dibu Martins tem um brilhante desempenho. Ele é um cara que ele entra na mente do batedor e como é muito psicológico, isso é muito importante na hora dos pênaltis. Com certeza. Mas eu quero destacar também o Lloris no pênalti do Messi, porque o Messi a gente brinca que ele aprendeu com o Neymar, que ele cobra às vezes que nem o Neymar, de escolher. O Lloris, ele finge que vai pro lado, porque ele Não sabe dá que ele vai tempo, tentar. não Não deu, dá ele tempo ainda de voltar. foi na direção, E o mas. Messi bateu fraco, né? Porque Sim. não tem necessidade de você encher o pé depois que o goleiro tá deslocado, né? Sim. Mas eu achei o Lloris, ele meio que foi preparado já pra esse E pênalti. tentou dar um passo pra cá pra enganar o Messi, pra ver se ele conseguia voltar, mas aí não Não deu tempo. conseguiu. E aí contou com o azar de o Dibu Martins pegar uma das cobranças e a outra ir pra fora. E a Argentina só precisou fazer o mínimo, ela acertou todos os pênaltis, né? Os 4 pênaltis que ela cobrou, ela acertou. O Dibu Martins pegou Um do foi pra fora. Coman e E o o- Tchouaméni bateu pra pra fora. fora. E aí, cara, a Argentina, 36 anos 36 depois, anos nenhum depois. jogador dos titulares viu, né? A gente tava contando que talvez só o Armani teria. O Armani tem. É porque é um pouco mais velho, mas eu acho que ele era nascido. Não viu, né? a Argentina não ser viu campeã. de fato. Devia ter com uns 3 anos de Otamendi idade. talvez fosse nascido já, porque deve ter uns 36 anos. Ele tava nascendo, talvez. Então ninguém dessa seleção viu a Argentina ser campeã. A nossa geração não sabe o que é isso, porque a gente tem um título recente, 20 anos atrás. Já estamos caminhando para o nosso maior intervalo sem Copas. E assim, a Argentina se torna tricampeã, né? Qualquer uma das duas teria sido tricampeã, com uma grande história, um bom futebol, mostrando que a tática. Óbvio que a Argentina tem talentos individuais muito bons, mas o que levou a Argentina a esse título e a essa final foi a tática. Foi saber se reinventar, foi fazer mudanças que cada jogo pediam, porque a gente falou, é uma temporada, é uma competição de tiro curto, não é campeonato de pontos corridos que você vai cozinhando Então aqui, não consegue dá pra tirar. ficar insistindo em jogadores que não deram certo pra botar Exato, 6 jogos convicção, seguidos. né? Convicção não E também vale. não dá... Ó, ontem foi a final da Copa do Mundo. O primeiro pênalti batido pela França foi por quem? Pelo Mbappé. E o primeiro o da Argentina? Pelo Messi. E o Neymar? Tá em casa, vendo pela TV. Jogando pôquer. Esperando o quinto, calma que ele tá esperando o quinto. Tudo aqui. Mais, Tá jogando- mais 72 horas e veio o Não, quinto mas ele pênalti. já meteu festinha, tá Já, bem o Neymar. tá Quem ficou fugido foi o brasileiro que comprou a camisa de 400 reais. É verdade. Esse Né? mal... Agora eu tô esperando, inclusive, a camisa da Adidas com 2 estrelas baixar de preço, que já lançou a com 3, que aí eu compro. Que tá bonita a camisa desse. Eu já elogiei bastante a camisa desse ano. Comprou uma do Paysandu. Ei, para com essa coisa aí, bicho. Que insulto. O cara falando negócio palavrão no meio do programa. A galera fica brava com a gente. Mas assim, eu acho que foi merecidíssimo. Não tem. Lógico que tem a rivalidade e tudo, mas é legal a rivalidade, mas dizer que a Argentina não mereceu esse título, cara, não tem. Não tem cabimento. O Rodolfo me lembrou de uma coisa que eu tinha dito naquela final da Itália e Argentina, que era tipo uma Supercopa. Que os Isso. caras fazem com o campeão da América com o campeão da Eurocopa. É tipo desafio internacional. É. Né? E aí a Argentina, aquele jogo, ele destruiu a Itália. E o Rodolfo lembra que ele até questionou no dia, que ele falou, pô, mas a Itália não sei o que, mas a Itália ganhou essa Eurocopa dos times que estão na Copa. Sim. Então a França jogou a Eurocopa, a Alemanha jogou... E jogaram pra valer, né? Tipo Liga das Nações, que a gente fica, Liga das Nações, né? Caramba. Então, assim, a Argentina, aquele jogo contra a Itália, ela destruiu e eu falei, olha, essa Argentina vem muito forte pra Copa do Mundo e pra mim é uma grande candidata a ser campeã da Copa. Então, eu acho que era nítido já que o time jogava pro Messi e ficou nítido isso, porque quando acaba o jogo, todos os jogadores, um por um, vão abraçar o Messi e falar, enfim, falar eu te amo no pescoço dele. É, sendo um momento de muita emoção. É. Né? Mas assim, merecido. Foi legal ver o Messi levantando a taça, todas as fotos que tem dele. Eu não gostei muito daquela saída de praia que o Sheik deu pra ele usar, porque eu acho que aquele momento tem que ser da seleção. Não tem que ter negócio em cima. Não, mas ele tem que ter... deu uma meio com transparência pra mostrar a camisa, então, né? mas eu achei meio ali, ficou meio... Não, a gente tá gostei. no Catar.
Por isso que o Dibu fez aquilo com o troféu, né? Que vai ser preso depois, ele e o Defante. Então, é o seguinte, eu acho que a Argentina jogou muito, mostrou um time com evolução na Copa. Por exemplo, diferente da França, a Argentina ela foi crescendo na Copa e eu senti a França decaindo na Copa. A França começou muito bem, a França tá aí, tá viva. Aí quando foi passando, parece que ela vinha... Passou, mas... Também né? sofrendo com muita lesão, né? Passou, e tudo mais. mas... Né? Aí Por exemplo, contra a Inglaterra jogou melhor que a França. Jogou melhor que a França, né? Merecia, talvez até não estar na... Não porque é a Inglaterra. Não, mas eu ainda acho que quem jogou melhor merece passar. Sim, mas a Inglaterra caiu no caminho. Mas tá jogando bem. Sim. Jogou bem. Jogou bem. Então, assim, e tem jogadores jovens para uma próxima Copa, né? Então, assim, ela vai estar vai ter jogadores muito novos ainda na próxima Copa. Eu acho que ela vai fazer ainda uma próxima Copa muito boa, a Inglaterra, porque tem nomes. E na Inglaterra sempre aparece, igual no Brasil, né? Sim. Sempre aparece o Golden Boy, que vale 300 milhões de euros e nunca vira nada. Eu já falei, isso é o mal da Premier League achar que porque a liga é boa, os jogadores ingleses são bons. Na verdade, eles são bons porque eles são obrigados a sempre ter jogadores ingleses nos times. É uma seleção que leva o Maguire de titular. E não jogou uma Copa ruim, não. Também não foi uma boa Copa. Mas é uma nota 5, 6. 5 eu concordo. Passa de ano. E no colégio público. Sim. Mas a Copa acabou. Infelizmente. Você tá triste? Eu tô triste, cara. Eu fiquei triste ontem já. Porque eu gosto demais de Copa do Mundo. É a 6ª Copa que eu assisto, né? Então, se for ver. E, cara, assim, o futebol vai mudar em 4 anos, as figuras vão mudar, a gente falou, a Inglaterra... Vai ser uma nova Copa, porque talvez seja já no formato com 48 seleções, né? Vai ter 48, a FIFA só não decidiu o formato. Talvez ela volte atrás dessa decisão, né? Porque o martelo não foi batido Não, eu ainda. queria que fosse 48 pra ter mais jogos. Também. E aí, só que eles não decidiram o formato ainda. Mas assim, vai ser Pra nos mim o Estados formato Unidos, deveria ser esse. São hoje 4 equipes por grupo em 8 grupos. Sim. É só colocar mais 2 equipes em cada grupo. E bate o número 16 a mais. Aí passam 2 de qualquer jeito, só gera Não, mais passam 4. E faz, em vez de ser oitavas, vai pra 32 avos. 32 avos, sim. E aí faz normal. É justo. o melhor, eu acho que é o mais coerente. Seria bom mais jogo, né? Vão ser 3 sedes. A gente vai ter Estados Unidos, Canadá e México fazendo as sedes, né, do jogo. Aquelas coincidências que o brasileiro adora. O Brasil chega na próxima Copa 24 anos sem um título, com uma Copa nos Estados Unidos, assim como em 94 faziam 24 anos que a gente não tinha um título e a Copa foi nos Estados Unidos. Isso significa nada. E espero que sem o Neymar. É possível. Eu espero que sim também. Mas o Endrick vai estar na Copa de 2026? O Endrick é o novo Lulinha. Então ele vai estar. Capitão, seu capitão. Não, capitão não. Eu acho que, assim, o Brasil é um celeiro de craques. Sim. Mesmo na entre-safra, a gente tem uma seleção minimamente boa. Digamos, a entre-safra agora foi o Rodrigo, Vinícius Júnior, jogadores que são fundamentais nas suas equipes. Sim. Né? Então, assim, eu acho só que a gente teria que renovar o espírito do futebol brasileiro. E pra mim isso vem uma mudança técnica. Por exemplo, hoje eu vi uma reportagem que o Barry Ferreira volta a ter nome na seleção brasileira. Eu queria muito ir na seleção brasileira por conta de que os times deles são aguerridos. E o Brasil perdeu essa identidade de time aguerrido. O Brasil é um time frouxo. O cara sofre uma falta, cai no chão, rola e chora. Né? Não joga um jogo com atenção 100% em todos os segundos do jogo. Sim. E os times do Abel Ferreira já é o contrário disso. Sim. Ligados desde o primeiro segundo e até o final com raça e lutando pela bola. E eu acho que essa identidade pro Brasil ela tem que ser retomada. E eu acho que mais do que isso, e isso vem também do aguerrido, porque se a gente comparar, né, Argentina e Brasil, que são 2 seleções tradicionalíssimas do futebol, o lado mais aguerrido sempre foi a Argentina. E o Brasil era o lado do futebol bonito. E o futebol bonito também tem um pouco de aguerrido, que é tu acreditar na jogada. Tu acreditar na jogada individual. O Neymar, por exemplo, é um jogador de jogada individual muito bom. Tirando o gol contra a Croácia, não teve uma jogada que ele se forçou fisicamente, que ele quis fazer essa jogada bonita, entendeu? Eu acho que tem que voltar também essa mentalidade, porque a gente pensa muito mais no cavar a falta, muito mais no recuar, quando, tipo, às vezes se ele tentasse um drible ali, essa identidade do brasileiro conseguir tirar uma carta da manga, sabe? Isso também morreu. E eu acho muito triste na seleção ver isso. Eu de fato não acho que ir pra cima é ser aguerrido, não. Eu acho que o Brasil hoje é uma seleção que ela é muito, como eu posso dizer, leve até demais.
né? Tudo é motivo de brincadeira, é de pintar cabelo, é de dancinha. Tem que dançar, assim como tu viu, por exemplo, o Martínez, o Emiliano Martínez, dançou em todas as defesas de pênalti Sim, que ele fez, tem sim. que dançar. Sim. Só que antes de dançar, cumpre o teu objetivo. Que nem o Rafinha, né? Que falou É. que tinha ensaiado os 10 É. danças pra gol, o Rafinha não fez um gol É. nessa Copa. Porra, 10? Não é E possível. ainda né? perguntaram pra ele se ele tava se espelhando em alguém no Messi. Ele falou, por que eu tenho que me espelhar no Messi? Ele falou que ele não gosta de assistir futebol, que É. ele não tava vendo o jogo da Copa. Que tipo de jogador é esse, bicho? São os seus adversários, cara. Sabe? Aí eu lembro que quando a Argentina perde para a Arábia Saudita, o pessoal começou. Ih, Argentina, não sei o que. Aí eu sempre falei: olha, não sacaneia sem antes dar o resultado daqui. E aí o Brasil foi eliminado e a Argentina foi campeã e sacanearam com a Argentina na primeira rodada. Exatamente. Quem que saiu com saldo positivo? A Argentina. E o Messi, pra mim, depois do jogo dessa final, é o maior jogador que eu vi jogar. Eu gosto do termo que estou usando, o maior jogador do século. Deixa o Pelé como o maior jogador do século XX e o Messi do século XXI. É porque assim, eu gosto muito de falar assim, o Pelé, ele é como se fosse de outro planeta pra mim, porque eu não vi jogar, então, assim como eu não vi Zico, né, eu não vi uns jogadores muito bons, não vi Cruyff, enfim. Mas do que eu vi jogar, ninguém jogou mais ou ganhou mais que o Messi. Isso é verdade. Só que isso mudou pra mim nessa final. Porque eles eram o Ronaldinho Gaúcho. Era o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Ronaldinho Gaúcho, na Copa que ele teve a chance de ser o cara, que foi 2006 e não fez nada. Não fez nada. Isso é Que muito era o auge dele. Né? Exato. Que era o auge dele. Que era Aquela onde ele seleção tava... chegou toda cagada na Copa. Não, mas aquela seleção, se ganha uma Copa do Mundo, meu amigo. Nossa, o brasileiro ia ficar mais insuportável do que ele já é, né? Porque ela chegou com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo e Robinho. Robinho tava jogando bem. Né? Então, assim, ela tinha tudo, assim. Ainda tinha o Fred naquela seleção. Tinha o Fred. Juninho, Pernambucano era banco. Pernambucano era banco, o volante era Gilberto Silva e Zé Roberto. Zé Roberto tava numa excelente fase. Excelente fase no Arsenal. Não, e assim, se a gente ganha aquela Copa também, ia ser 4 finais seguidas com 3 títulos. Ia ser um absurdo. Aí é o esculacho total. Então é isso, hoje a gente ainda tem mais vídeo, né? Tem mais vídeo, a gente vai Fazer fazer melhores aquele... da Copa. Exato, que é sempre legal de fazer essa mesa redonda, juntar tudo, que vai ser o nosso programa 50. Quem vai participar hoje? Vai nosso menino de ouro. Rodolfo, sem óculos. Sem óculos. Quem tá de óculos aí? Eu posso trazer meu óculos escuro também pra gravar de noite. É. Aí fica invertido da última vez. Mas é isso, né? O programa 51 encerra, assim como a Copa. Ainda vamos ter mais conteúdo de Copa, como a gente já falou aqui. E a gente não Além tá só aqui, desse né? da Copa, que a gente vai fazer hoje, ainda pra soltar amanhã, os vídeos voltam pro Esquema normal de segunda e sexta. segunda e sexta. Com Né? mais coisa aí, mercado da bola, É. vamos voltar a ter Especulações de técnico, né? Quem poderia ser. preparação especulação para de- regional, né? Essas A coisas. gente vai ter que voltar a falar do Remo. É sempre uma tristeza, né? Sempre dor e sofrimento. Falar do Paysandu. Também, dor e sofrimento tá junto, né? Do futebol paraense. Não, por exemplo, eu já vou começar a crítica aqui logo. Vai. Começou 2023. É, Paysandu manteve base. sim. Teve jogadores que jogaram no passado, um grande número de jogadores que jogaram no passado, que teoricamente vão ficar pra 2023. E o Remo mudou tudo. Como sempre. E aí vai estar uma merda, Sim. como sempre. Deixa eu passar o final de ano um pouco alegre. Então, e além do YouTube, nós estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais ligadas aqui embaixo, que tem os cortes, tem conteúdo exclusivo lá, então segue a gente e até o Peraí. próximo. O quê? O atacante do Remo é o Muriqui, tem 40 anos. Eu quero fazer uma pergunta antes de encerrar pro Robertinho. É. Na Copa deu Argentina e pra mim você vai dar quanto? Aí fica pro próximo programa essa pergunta. Valeu, rapaziada.